Salmo 119, de 97 ao 101. O texto sagrado diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo caminho mau desvio os meus pés para observar a tua palavra. Pai, nós pedimos mais uma vez graça, favor do alto. Pedimos que o Senhor nos permita, mais do que cumprir um protocolo de culto, de reunião, mais do que mere simplesmente, ó Deus, a rotina de parar para ouvir algo, nós clamamos que, mais do que informação, possamos ser estimulados na nossa fé, tocados pelo Teu Espírito, desafiados, ó Deus, não só ao entendimento, mas a um lugar de resposta, frutificação, ao resultado de um entendimento que não seja só natural. Nós clamamos em nome de Jesus. Guia-nos pelo Teu Espírito, o Espírito da verdade, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tomei essa declaração do salmista nesse salmo de exaltação à palavra. Eu quero chamar sua atenção para a primeira frase do verso 97. Quanto amo a tua lei. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: quanto amo a tua lei. Assim, uma versão um pouquinho mais empolgada. Sabe aquela que você espera a gente pedir para repetir, para usar só depois? Bem agora, né? Imaginando ter um ponto de exclamação no final e que nós vamos botar emoção junto nisso. Diga comigo: quanto amo a tua lei. Quanto amo a tua lei. Eu gostei. Agora eu queria pedir de novo só porque eu gostei de ouvir. Podemos dizer mais uma vez: quanto amo a tua lei. Quanto amo a tua lei. Cada vez que eu peço melhora, podemos fazer isso a manhã inteira. Não. O tema da minha mensagem hoje é amor pelas Escrituras. E eu quero tomar essa declaração do salmista, né, quanto amo a tua lei, como ponto de partida que remete a uma ação prática. E diz: é minha meditação todo dia, o teu mandamento me torna mais sábio, né? Eu sou mais entendido porque guardo os teus preceitos, desvio, né, os meus pés de todo mau caminho para observar a tua palavra. Algo que fará toda a diferença na minha e na sua vida. Quando falamos dessa vida prática que Deus nos propõe, começa pelo amor pela palavra de Deus, o amor pela Bíblia, o amor pelas sagradas Escrituras. E eu acredito que podemos dizer isso com toda certeza: se nós não amarmos a palavra de Deus, não nos envolveremos com ela de forma adequada. Agora, quando falamos o amor, ou a respeito do amor, né, o que é que significa amar? Quando você olha as próprias definições da Escritura envolvendo isso, de alguma forma o amor começa por um reconhecimento de valor, de importância, né? Ele sinaliza sempre uma perspectiva de interesse, ele sempre tem uma avaliação de benefícios, né? E são coisas que nós vamos encontrando ao longo das Escrituras. Quando a Bíblia fala do amor de Deus por nós, Romanos 8:32, se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas, né? Quando falamos disso, a gente percebe que Deus está atribuindo valor, demonstrando interesse de resgatar o ser humano, de cultivar relacionamento, a ponto de dizer: olha, se Deus deu o que Ele tinha de melhor, Ele faz qualquer outra coisa por você. Mas quando olhamos para esse investimento, Deus também está interessado na nossa pessoa, na comunhão, né? Mas no retorno do investimento. O livro do profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, já dizia lá no capítulo 53, falando sobre a obra messiânica: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quando a Bíblia ordena, por exemplo, o marido a amar a esposa, não trata disso só como um sentimento espontâneo, romântico, que surgiu quando, né, simplesmente ele olhou para ela e teve algo fisiológico despertado dentro de si, com a ajuda dos hormônios. A Bíblia fala de uma escolha, fala de uma decisão, e ela normalmente envolve não só essa atribuição de valor, mas o reconhecimento de algo. Por que normalmente a gente diz que os opostos se atraem quando falamos de casamento? Porque a gente enxerga no outro virtudes que nós não temos, né? Consciente ou inconscientemente, a gente está procurando quais são os benefícios, os acréscimos que podemos ter no relacionamento. Aliás,
O capítulo 31 do livro de Provérbios, que tem exaltação à mulher virtuosa, tem uma lista, né, de tudo aquilo que ela faz, de como enriquece o lar, a família, não só diretamente a vida do marido. Então, junto com essa questão do interesse, do valor, temos a questão dos benefícios. Eu quero pegar esse combo com a definição de amor e dizer que quando olhamos para a palavra de Deus não deveria ser diferente. Eu vou destacar em primeiro lugar, né, não só a necessidade, mas o poder do interesse. Quando falamos da prática da vida cristã, interesse que nós deveríamos sinalizar pela Escritura, né? Porque se ele diz quanto amo a tua lei, justifica dizer minha meditação todo dia. Porque se não abre a Bíblia nunca, não dá para dizer que ama, né? Não dá para dizer que atribui a ela, né, algum valor, porque não há uma sinalização prática de interesse. Mas eu também quero destacar qual a importância que a palavra de Deus deveria ter, no sentido do que ela também produz nas nossas vidas, o que ela vai produzir na nossa vida em Deus, na nossa vida espiritual, para só depois, em terceiro e último lugar, né, trabalhar a necessidade desse conhecimento e entendimento que também é destacado no Salmo. Então vamos começar, né, pelo primeiro aspecto, o poder do interesse. Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 21, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Embora Jesus comece falando de tesouros literais, riquezas terrenas, ele vai falar sobre juntar tesouro no céu, e aí já não estamos mais falando de tesouros literais. Mas Jesus está falando, chamando de tesouro, aquilo ao qual se atribui valor. E basicamente ele está dizendo que aonde existe percepção de valor, isso atrai seu coração. Aquilo ao qual você atribui valor, não apenas se torna um alvo a ser alcançado, mas também coloca diante de você um trilho para que você se mova em direção ao alvo. E se torna também a força motriz, que vai te empurrar no trilho em direção ao alvo. Percepção, né, de valor, essa determinação de valor ou atribuição de valor, ela sempre vai ser uma chave para tudo, seja no plano espiritual ou natural. Então, por exemplo, quando alguém me diz que não tem tempo para alguma coisa, a minha primeira leitura que eu faço na minha cabeça é: o problema não é falta de tempo, é falta de atribuir valor a isso, né? Não estou nem julgando se aquilo deveria ou não ter esse valor, mas normalmente nós não podemos só dizer que não é tempo, porque se não justifica investir tempo, é porque não tem valor, e se tem valor, justifica-se investir tempo. Então eu tenho fase da minha vida onde teve coisas que não tinham nenhum valor, né? Exercício físico durante muitos anos para mim, eu li aquele texto que diz que o exercício tem pouco proveito, como se estivesse escrito, não tem nenhum proveito, né? A partir do momento que eu comecei a entender na Bíblia, e estudando e entendendo saúde, que é algo que Deus espera de nós, o cuidado, eu dei um jeito de arrumar tempo, exercício e cortar outras coisas que não deveriam ter o mesmo lugar de importância. Quando você vai para o plano espiritual, Jesus inclusive está usando essa declaração, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, para falar da necessidade de que você atribua valor às coisas espirituais, celestiais, para que você persiga esse tesouro. Então quando falamos disso, qual é o poder do interesse? Eu digo que o interesse, ele é a moeda de troca do reino de Deus. E eu sei que isso dói o ouvido de alguns, porque todo o combo da salvação, nós sabemos que Deus nos oferece pela graça, se recebe mediante a fé, então não envolve mérito. Como não envolve mérito, e a gente usa a expressão moeda de troca, pode soar uma contradição, mas eu te garanto que não é. Por quê? A mesma Bíblia que diz que todo o pacote de salvação está disponível na graça de Deus, diz que é pela fé que nós acessamos a graça. O homem sempre vai precisar interagir com Deus. Na interação, ele oferece alguma coisa para que ele possa acessar e usufruir outra. Então a figura utilizada na Bíblia, e Jesus utilizou essa figura, não só quando ele fala das 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes, e fala de gente indo comprar azeite. Você sabe que a aplicação do azeite está falando da vida espiritual, mas de maneira muito específica, quando você chega em Apocalipse capítulo 3, na carta à igreja, ao anjo de Laodiceia, o Senhor diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para que te vista, colírio a fim de ungir os teus olhos para que vejas, né? Jesus usa a analogia: eu quero que você compre de mim. Ele está falando de comprar com dinheiro? Não. Onde é que entra esse elemento da troca, né? Jesus está falando de interação. Ele diz: você precisa oferecer algo para poder acessar e usufruir
algo. E ele não está falando necessariamente nem de mérito, nem tampouco de barganha. Mas essa ideia, essa analogia da moeda de troca, ela está presente nas Escrituras. Em Isaías, no capítulo 55, no verso 1, o Senhor diz: todos vocês têm sede, venham às águas. E vocês não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Comprem sem dinheiro. Como é que se compra sem dinheiro? Normalmente, para quem não tem dinheiro, a gente diz: vamos dar o acesso gratuito. É doação, é o vulgo na faixa, 0800. Mas você não vai chamar de comprar. Agora Deus está dizendo: você vai comprar. Mas no reino de Deus, seu dinheiro não vale nada. Não para acessar as coisas espirituais. Então como é que se compra? Duas analogias são usadas aqui: sede e fome. Então ele começa o verso 1 do capítulo 55 dizendo: vocês têm sede, venham às águas. Assim como Isaías 44:3, Deus diz: derramarei água sobre o sedento. Por que Deus está oferecendo água para quem tem sede, para o sedento? Porque Ele vai dar água para quem valoriza a água, para quem vai aproveitar a água, para quem não vai desperdiçar água. Quem está entendendo? O próprio Jesus, nos seus ensinos, diz: não deis aos cães o que é santo e não joguem pérolas aos porcos. O que significa jogar pérolas aos porcos? Ele diz: não adianta você dar algo de valor para quem não reconhece o valor daquilo e nem vai fazer bom uso daquilo. Agora, Jesus nos mandaria fazer algo que Ele, o próprio Deus, na sua coerência, Ele mesmo não faria. Se Ele fala para a gente não dar pérola aos porcos, não dar algo de valor para quem não reconhece, então onde é que nós vamos deduzir que Deus vai dar algo de valor para quem não reconhece o valor? Então esse elemento do interesse é uma chave. Outro dia alguém me perguntou: pastor, me ajuda a entender um mistério que me deixa aqui meio bolado? Eu falei: vamos tentar. Qual que é? Ele falou assim: olha, Jacó trollar o Esaú, o irmão dele, naquela negociata do direito de primogenitura, se aproveitando do momento que o cara está com fome. Ele falou: eu entendo essa dinâmica entre irmãos, essa tentativa de um querer passar a perna no outro. Mas ele olha para mim e fala assim: me explica, como é que os céus autenticaram essa transação? Como que ele conseguiu que isso fosse validado no reino espiritual? Ele falou: é muito estranho para mim. Eu falei: a Bíblia não diz que os céus autenticaram o ato de compra de Jacó. Como não? Ele virou herdeiro. Eu falei: mas a Bíblia não diz o que você está falando. Eu falei: o que você vai ler em Gênesis e na releitura feita em Hebreus é que Esaú desprezou o direito de primogenitura. A ênfase está no desprezo de Esaú, não na negociata de Jacó. Ainda que escolhendo uma forma errada, escusa, carnal, no mínimo Jacó está sinalizando interesse por aquilo que o irmão que está vendendo está desprezando. Ele era, na linha de sucessão, o próximo que teria direito à bênção desprezada pelo primeiro. Falei: o que a Bíblia está dizendo é que Esaú jogou fora. Os céus não autenticaram a compra de um, autenticaram o desprezo do primeiro. Dá para entender a diferença? Então, no reino espiritual, isso, é recorrente em todas as Escrituras. Quando não há reconhecimento de valor, quando não há manifestação de interesse, nós deixamos de ter acesso. Agora, a pergunta a ser feita é: isso é diferente quando falamos a palavra de Deus? Porque eu estou justamente destacando a necessidade de amar a Escritura, não só de ler, de amar as Escrituras. Então, em Deuteronômio, no capítulo 5, eu quero ler com vocês do verso 22 ao 27, nós temos um episódio que está registrado lá em Êxodo 19. Quando o povo sai do Egito, aquela geração que foi liberta da escravidão por Deus, e param no pé do Monte Sinai. A Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou no cume do monte. A nuvem escura da Shekinah de Deus desce. A Bíblia diz que houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, e que a voz de Deus, junto com o som de buzina, de trombeta, se manifestou, e o povo ficou aterrorizado de ouvir isso. Hebreus 12 também recapitula esse episódio. Mas em Deuteronômio, e o significado do nome do livro Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei, a gente tem não só a repetição dos mandamentos mais importantes, dados nos primeiros 4 livros do Pentateuco, mas uma espécie de highlights, os melhores e piores momentos daquela geração que sai do Egito rumo a Canaã. Aqui Moisés, 40 anos depois, está recapitulando, e ele diz, 22 ao 27, Deuteronômio 5. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos.
Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo como nós ouvimos e permaneceu vivo? Aproxime-se você, ouça tudo que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que foi dito. Esse povo tem um privilégio que ninguém jamais teve. Ouvir a voz audível de Deus, se manifestando de uma maneira clara. Mas eles vão para Moisés e diz, vamos combinar o seguinte, Deus fala com você, você fala para a gente? Porque nós estamos assustados com esse negócio. A partir daquele momento, Deus nunca mais falou com o povo da forma como falou. A pergunta é por quê? Porque o povo manda em Deus? Então Moisés vai lá e diz, o povo mandou o Senhor não falar mais com eles e mandou o Senhor falar comigo para eu falar para eles. E Deus diz, sim Senhor. Não. Mas a partir daquele momento Deus não fala mais diretamente com o povo, porque Ele não entrega nada de valor para quem não reconhece valor. Isso envolve inclusive a maneira como nos relacionamos com a palavra de Deus. Eu tenho falado muito nos últimos anos sobre o cuidado do corpo, que é uma mudança que eu vivenciei. E um dia desse eu comentei com alguém e falei, olha, nos últimos anos descobri uma Bíblia que parece que eu não enxergava. Alguém falou, pastor, como é possível? O senhor durante anos, estudando a Bíblia, amando a Escritura, não tem enxergado tudo isso que o senhor extraiu da Bíblia para ensinar a gente hoje. Falei, até que eu começasse a dar valor ao assunto, eu não consegui enxergar nada a respeito dele. Porque Deus não entrega nada para quem não atribui valor. Então, até o relacionamento prático com as Escrituras, a gente percebe como vai ser afetado por isso. Então, a declaração do salmista, quanto amo a sua lei, não é só para que fique bonito, para que soe, para que romantize a vida espiritual. Nós estamos falando de algo que é essencial na relação de cada um de nós com a Bíblia, com as Escrituras sagradas. Quem está entendendo? Então, se o interesse tem todo esse poder, e ele é tão necessário e inegociável, segundo ponto que eu quero abordar para a gente continuar construindo aqui o raciocínio é, qual a importância da palavra ou das Escrituras? Qual lugar de importância ela deve ter na nossa vida, de maneira a que a gente reflita de maneira prática esse interesse que nos dá acesso. E aí, eu acredito que a gente tem que levar em consideração algumas coisas. E uma frase que eu quero começar afirmando é que a importância das Escrituras é proporcional, está na mesma proporção a importância que nós damos ao próprio Deus. Bom, em primeiro lugar, como é que nós vamos dizer que o livro de Deus, onde Ele se comunica conosco, é algo sem importância, mas Deus é importante? Como que nós vamos simplesmente tratar disso? O próprio Jesus diz em João no capítulo 14, no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele está dizendo, não é possível você me amar e não amar o que eu falo, e não cumprir e obedecer o que eu falo, e não dar valor àquilo que eu falo. Então assim, o lugar de importância da palavra de Deus está na proporção exata da importância que o próprio Deus tem para nós. E aqueles de nós que não abrimos a Bíblia vão ter que repensar qual o lugar de importância que Deus tem. Porque não é possível que a gente simplesmente tente fazer essa separação. Em primeiro lugar, porque a revelação de Deus é por meio da sua palavra. Então, a Bíblia nos mostra em Deuteronômio 4, Moisés fala, olha, vocês ouviram a voz audível de Deus no monte, mas não viram nenhuma forma. Algo que a gente percebe ao longo das Escrituras é que Deus decidiu se conservar invisível aos nossos olhos. Então, como é que nós podemos conhecer o Deus que nunca apareceu com nenhuma forma? Por meio da sua palavra. Jesus diz em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho a respeito de mim. Se você quer conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus, o poder de Deus, a grandeza, seus propósitos, seu poder, tudo isso nos é revelado por meio da palavra. Então, eu e você, se de fato amamos a Deus e nos interessamos em aproximar e conhecê-lo, precisamos conhecer a palavra de Deus. Quando a gente fala de conhecer, não estamos meramente falando sobre informação, porque o plano e o propósito de Deus é e sempre foi relacionamento. A gente percebe isso desde a criação. Ele cria o homem para que a humanidade o busque, mas desde o início Deus também está buscando o ser humano. Ele visitava o primeiro casal no jardim todo dia. E eu gosto sempre de brincar que Deus não respeitou nem a lua de mel do casal. E está dizendo, eu quero estar com vocês todos os dias. Agora, o Salmo 25,14 diz, a intimidade do Senhor
é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então a Bíblia não fala apenas de um conhecimento distante, ela fala de proximidade, intimidade do Senhor. Isso envolve temor, sim, mas o temor do Senhor não é algo que nos mantém distante dele. É o que nos leva a um comportamento reverente, de reconhecimento de quem Ele é, da sua grandeza, mas que nos permite ainda assim acesso, e o acesso, quanto maior for a intimidade, acredito que maior também será o temor, porque essas coisas não são excludentes. Mas quando ele diz, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, aliança é o termo usado largamente na Escritura, desde o Antigo Testamento, para falar da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Então, a própria palavra nos leva à intimidade com Deus, e a intimidade aumenta a compreensão da palavra de Deus. Eu creio que só aqui nós temos um excelente motivo, né, para destacar aqui a importância da palavra. Mas nós também podemos pensar nos benefícios que desfrutamos por meio da palavra de Deus. O que ela pode fazer na minha e na sua vida? Em primeiro lugar, nós temos que começar do começo, do ponto de partida, salvação. Eu citei agora há pouco, João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Jesus diz, de fato, ela fala disso. Elas testificam a respeito de mim. E eu sou aquele que veio prover vida eterna. Então, assim, não há salvação a não ser por meio da compreensão da mensagem de Deus na sua palavra. Em Lucas 16, há um mês atrás, eu preguei aqui uma mensagem titulada Está Escrito, estabelecendo o fundamento de que a Bíblia é o livro de Deus, inspirado por Deus, como, né, devemos olhar de uma forma geral. Hoje, né, estou meio que continuando o assunto e tentar levar você para esse entendimento. Poxa, o que de prático nós vamos fazer no sentido de mergulhar um pouquinho mais fundo. Mas já naquela ocasião, a gente destacou essa questão da salvação pela palavra. Em Lucas 16, quando Jesus fala do rico e o Lázaro, e fala do rico pedindo, ó, manda o Lázaro de volta, advertir meus irmãos para eles não virem para o inferno. A resposta dada, né, naquela mensagem por meio de Abraão é, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Tipo, a Escritura já foi dada. Quer escapar da condenação eterna, quer salvação, ouça as Escrituras. Então, o ponto de partida é esse. Mas quando nós falamos de salvação, nós nunca podemos limitar isso somente à experiência inicial da conversão. Porque quando falamos de salvação, a gente precisa pensar num combo. O livro de Filipenses fala sobre desenvolver a salvação com temor e tremor. Então aquilo que começa na conversão, ele continua, ele cresce, ele deveria ser desenvolvido depois. Então em 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 2, a Bíblia diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Então, está falando de alguém que já se converteu. Para chamar de criança recém-nascida, espiritualmente, né, está sendo chamado de bebê aquele que acabou de nascer de novo. Teve a experiência de conversão, de regeneração. Mas como qualquer criança, para crescer, precisa de alimento. E ele diz que o crescimento para a salvação vem pelo alimento. Que alimento é esse? A própria palavra. A mesma palavra que nos introduz na experiência de salvação nos permite crescer na mesma experiência, em todos os processos de santificação, de amadurecimento. Aliás, quando a Bíblia usa essa figura do leite, evidente, está falando da palavra como alimento espiritual. Em Mateus 4,4, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo, você não é só um corpo, uma matéria a ser alimentado. Você também é um ser espiritual. E o seu ser espiritual, o seu espírito precisa de alimento para subsistência, como o seu corpo precisa. E esse alimento é a palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo 5, ele vai falar, inclusive, sobre o que a gente pode chamar de um padrão de dieta diferenciado. Verso 11, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Outras traduções diz, se tornaram lentos para aprender, negligentes para ouvir. Do que ele está falando? Verso 12, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Oráculo, né? Está falando da palavra oral, falada de Deus. Passaram a ter a necessidade de leite e não de alimento sólido. Verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos,
para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, ninguém cresce sem tempo, mas ao mesmo tempo só o tempo não garante. Nós precisamos de algo que é prático. A Bíblia diz, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal, né? Algo difícil é você convencer um novo convertido de mudar em qualquer área da vida dele, se ele não está se expondo à palavra de Deus. Porque ela é a única coisa que tem a capacidade de aguçar as nossas faculdades para ir distinguindo. Isso é mal, isso é bom. Isso é mal, isso é bom. Isso é mal, isso é bom. E há um envolvimento prático com as Escrituras que nos permite, por meio, quanto mais nos alimentamos dela, crescer e mudar inclusive o padrão da dieta. E coisas que no início eram difíceis de explicar, não serão tão complicadas depois. Porque o problema não diz respeito só, né, a uma questão de faculdade mental, se eu tenho um nível de entendimento ou não. É que ele virá da própria Escritura e do próprio relacionamento prático com a palavra de Deus. Então, além do combo, né, aquele empurrão inicial da conversão, nós temos todo o crescimento para a salvação. E um alimento, né, para o seu espírito. Mas a Bíblia também é alimento para a sua fé. Ela traz fortalecimento para a fé. Se a Escritura diz que o justo viverá da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, que sem fé ninguém recebe nada de Deus. Quando falamos da fé, nós estamos falando de algo vital, essencial. A Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, ou a pregação de Cristo. Então, como podemos esperar que haja fé para quem não alimenta a sua fé? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz em 1 Timóteo 4:6, você será nutrido pelas palavras de fé que pegamos. Nutrido é alimentado. Palavras de fé, né? A própria pregação da palavra, ela vai nutrir e alimentar a nossa fé. Uma vez perguntaram para F.F. Bosworth, um evangelista muito usado por Deus em curas e milagres, e perguntaram para ele, por que você acha que alguns cristãos têm tanta dificuldade de receber a sua cura? E a resposta dele foi muito interessante. Ele diz, porque eles alimentam o seu corpo com 3 refeições quentes por dia, mas o seu espírito com um sanduíche frio por semana. Então nós precisamos entender qual a importância de alimentar a própria fé com a palavra de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na minha e na sua caminhada. Além disso tudo, nós precisamos entender que nesse crescimento da salvação, nesse desenvolvimento da salvação, o ser humano, ele é um ser tripartido, composto de 3 partes distintas. 1 Tessalonicenses 5:23 diz, o Deus da paz santifique o vosso ser completo, inteiro. Qual o ser inteiro? Ele diz, o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Espírito, alma e corpo. No processo de salvação, o seu espírito é regenerado no dia da conversão. O seu corpo será glorificado por ocasião da vinda de Jesus, quando mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. E a sua alma, onde ela é tocada nesse processo? Evidentemente, depois da regeneração do espírito, antes da transformação do corpo. Tiago, capítulo 1, verso 21 diz, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra implantada em vocês. O apóstolo Pedro disse que nós somos regenerados pela semente incorruptível da palavra. Só existiu fé inicial porque a palavra foi pregada, encontrou lugar no nosso coração. Ela produziu algo, ela foi a semente de Deus para o início do processo. Só que quando a Bíblia diz, receba com mansidão essa palavra implantada, está dizendo a mesma palavra que entrou na sua vida e já produziu um nível de resultado. Você tem que se fazer vulnerável a ela e permitir que ela siga trabalhando. E acolher com mansidão é, baixa a guarda, joga fora suas defesas e deixa ela trabalhar com você. E ele termina dizendo assim, a qual é poderosa para a Nova Almeida atualizada que eu estou lendo, assim como NVI, muitas dessas novas versões diz, poderosa para salvá-los, não explica muito. O original diz, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Algo que eu e você precisamos levar em conta, né, é que ele está focando um efeito da palavra na alma. A palavra traduzida alma, psique. Ela vai falar da mente, ela vai falar da razão, ela vai falar de emoções, ela vai falar de vontade. E a gente diz que a alma é a sede da personalidade que tem esse tripé. Intelecto, né, vontade e emoções. A palavra de Deus trabalha lá.
Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa palavra traduzida salvar, ela é diferente da maior parte das palavras que são empregadas no Novo Testamento para se falar de salvação, que normalmente é sotero. Essa palavra aqui traduzida salvar é sozo. O que é sozo? Você já deve ter lido nos evangelhos, onde Jesus curava um enfermo, ele normalmente diz: tua fé te curou. As traduções mais antigas diz: tua fé te salvou. A palavra lá é sozo. Porque sozo pode significar salvação no sentido de alguém estar se afogando, você corre ajudar, mas ela também significa cura, restauração, libertação. E quando o sozo está sendo aplicado, está falando o quê? De uma cura, de uma restauração. Porque sua alma, diferente do seu espírito, não vai ser regenerada. Ela vai ser restaurada. Restaurada do quê? Eu e você, quando viemos a Cristo, a gente foi perdoado de toda a culpa e condenação. Você pode dizer amém? Só que a Bíblia diz que nós temos que remover os acúmulos. Outras traduções dizem o vestígio da maldade. Essa palavra no original, ela aponta para a ideia de resíduo. O que é o resíduo? O resíduo é o indício de alguma coisa que esteve lá e não está mais. Então um perito, quando vai avaliar a cena de um crime, ele vai avaliar vestígios e resíduos, né? Então ele consegue muitas vezes interpretar o que aconteceu a partir do que sobrou. A cena do crime só tem os vestígios. O que aconteceu já não está mais lá. Mas dá para saber o que teve presente olhando vestígios. Mesmo que Deus tenha removido a grande sujeira do pecado da nossa vida, nossa alma tem marcas. Nossa maneira de pensar foi programada ao comportamento velho. É por isso que Romanos 12 diz que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Ninguém muda comportamento sem mudar valores. E como que nós podemos mudar nossa mente? Pela palavra de Deus. A gente tem que receber com mansidão essa palavra. Ela tem que reprogramar nossos valores. Ela precisa tocar nossas emoções. Porque muitos de nós temos uma história que, apesar de ter sido perdoado, regenerado, recomeçado, nós temos experiências de dores, de emoções deturpadas pelo pecado, pelas más experiências. E não há nada que tenha o poder de gerar tamanha restauração e conserto em mim e você, como ação da palavra de Deus. Ela vai moldar a nossa vontade, ela vai moldar a nossa forma de pensar, ela vai sarar nossas emoções, e nós precisamos desse processo. Ele é inevitável naquilo que a gente define como santificação. Além de tudo isso, eu poderia acrescentar aqui um último tópico. Falei da salvação, do crescimento espiritual, do fortalecimento da fé, da restauração da alma. Um último tópico: vitória sobre o diabo. Em 1 de João, no capítulo 2 e no verso 14, é lógico que João está falando numa figura espiritual. Ele vai falar de filhinhos, de pais e de jovens. Ele não está falando só da idade cronológica. Ele também fala de gente que é nova na fé. Ele fala de alguns que já avançaram. E fala daqueles que já estão exercendo paternidade espiritual. E diz: filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Há uma relação entre a palavra de Deus na nossa vida e o poder de vencer o diabo. Como foi que Jesus enfrentou Satanás na tentação do deserto? Está escrito, está escrito, está escrito. Em Efésios 6, Paulo diz que em toda a armadura de Deus, conjunto de armas, que na sua maioria é constituído de armas de defesa, nós temos uma arma ofensiva de ataque. Qual é? Ele diz: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós temos uma ferramenta para vencer o reino das trevas. Você olha para esse combo, para esse pacote de benefícios, a pergunta é: como não atribuir valor a algo tão essencial? Não é meramente a questão do meu interesse. Eu preciso disso porque é do meu interesse. Deus está dizendo: sim, eu dei isso para o seu benefício e eu quero que você reconheça o benefício para usar. Ele vai dar água para o sedento, porque o sedento sabe que precisa da água e a água vai fazer diferença. Ele está falando sobre quem tem fome, comprar dele alimento, porque sabe que precisa e vai fazer diferença. E quando nós reconhecemos o poder de ação da palavra de Deus, isso nos ajuda na atribuição de valor, que por sua vez nos faz acionar a lei ou o poder do interesse. Quem está entendendo? George Miller, um gigante da fé contemporâneo, ele dizia, contemporâneo comparado aí desde a época dos apóstolos, né? É lógico que ele já partiu para estar com o Senhor há um certo tempo, mas ele dizia: o vigor de nossa vida espiritual
está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Não tem como discordar de uma frase dessa. Então, o valor ou a importância das Escrituras é proporcional à importância que nós damos a Deus. Agora, voltando à declaração inicial do Salmo 119, 97, quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. A gente precisa entender que o amor, né, pela palavra, essa atribuição de valor, de demonstração de interesse, tem que nos levar a um lugar prático de envolvimento com ela. Porque toda essa ação dela só vai acontecer na minha e na sua vida se a gente se expor ao conteúdo da Escritura. Não adianta você dormir com a Bíblia debaixo do travesseiro. Né? Outro dia um falou para mim, não, eu deixo a Bíblia ligada à noite assim, o áudio, para eu aprender por osmose. Eu falei, grande demonstração de interesse. Fico imaginando se eu falasse para minha esposa, toda vez que você quiser falar comigo, fala quando eu estiver dormindo, né? Porque eu não tenho. Que relacionamento vai durar desse jeito? Ele está dizendo para Deus, o Senhor fala comigo quando eu estiver dormindo, ou seja, não vou te dar atenção nenhuma porque o Senhor não merece isso. Então, de maneira prática, eu e você precisamos entender a necessidade de conhecimento para que o conhecimento que nós recebemos da palavra de Deus possa trabalhar em nós e nos aproximar de Deus. Então, Colossenses capítulo 3, verso 16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Você pode repetir isso comigo? Diga que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Agora, ele fala, instruam-se e aconselhem-se mutuamente. Então, qual a razão para eu estar cheio da palavra? Porque eu preciso transbordar o conteúdo e ajudar outros. Da mesma forma como eu vou aconselhar e instruir outros, outros me aconselharão e me instruirão. Deus nunca vai dar toda a revelação para uma pessoa só. Quando você olha para o Velho Testamento, o próprio Deus fala de Moisés de uma forma, ele diz, ó, não tem nenhum profeta que chegue perto do nível de Moisés. Números 12, 6, Deus diz, se há profeta no meio de vocês, eu, Senhor, me faço revelar a ele por meio de sonhos, visões, enigmas. Deus está dizendo, as mensagens sempre serão codificadas e não muito claras. Mas ele diz, com Moisés, meu servo, não é assim. Com ele eu falo face a face, como um homem fala ao seu amigo. Agora, apesar de Moisés estar nesse nível de revelação, ele mal saiu com o povo do Egito e tem a responsabilidade de cuidar daquela turma. Ele está se matando porque ele tenta pessoalmente aconselhar cada um naquela multidão. Era algo impraticável. Jétro, o sogro dele, chega e diz, o que é que você está fazendo? Você vai se matar e vai matar o povo. Levanta chefes de 100, de 50, chefes de 10, de 50, de 100, de 1000. Ele está propondo uma organização, quando você fala de um grupo grande, onde todo mundo possa ser cuidado e assistido. Ela é tão lógica, ela é tão básica quando se fala de administração, de gestão. Davi incorporaria isso no seu exército, na sua estrutura militar. No Novo Testamento, todo o princípio de cuidado, ele vai sendo delegado em vários níveis de ministério e as igrejas nas casas, como nós temos as nossas células, né? O conselho de Jétro não foi registrado na Escritura à toa. Está lá porque Deus queria que a gente entendesse. Aliás, o Jétro, quando fala assim, diz, se o Senhor confirmar, tipo, se eu ouvir Deus direto, vai ver e checar com ele se eu não tenho razão. Eu imagino Moisés dizendo para Deus, e aí? E Deus, ou seu sogro, né? Deus não faz questão de falar tudo direto com cada um de nós. A gente ficaria muito orgulhoso e arrogante se isso acontecesse. Ele quer que a gente aprenda uns com os outros, que a gente ensine uns aos outros e haja sempre essa dinâmica de enriquecimento. É por isso que ninguém pode se isolar na vida cristã, né? Alguém falou outro dia, pastor, eu acho muito lindo a maneira como o senhor se dispõe a correr o Brasil para ensinar. Eu falei, mas a bênção é que eu não corro só para ensinar, né? Quanto mais eu corro ensinar, mais eu aprendo. O tempo todo eu estou sentando com pastores, com líderes, ouvindo as experiências, percepções, os insights que tem da palavra, né? Às vezes cada grupo tem uma revelação mais forte numa área. Essa troca de figurinhas é importante, é fundamental. E a gente precisa disso, tanto receber como também dar. Mas para a gente poder compartilhar, a gente tem que ter o que compartilhar, né? E aí eu e você precisamos entender a importância dessa declaração dele. É minha meditação todo dia, né? Eu acho curioso porque esse Salmo 119 não é atribuído a Davi, nem a Salomão.
Se fossem os reis, a gente vai entender o que diz Deuteronômio 17, 18 e 19. Antes mesmo de Israel ter um rei, Deus já estabeleceu na lei. O dia que vocês tiverem um rei que os governe, esse rei tem que ter uma cópia do livro da lei. E terá que ler o livro da lei do Senhor todos os dias da sua vida. Tirando os sacerdotes, que tinham acesso à lei e eram os que ensinavam ao povo, mais ninguém além deles, a não ser o rei, tinha uma cópia. Porque não era fácil ter cópia da lei de Deus, gente. Tudo isso era transcrito de forma manual. E numa época que não era nem papel e caneta. Quando você olha o trabalho que dava fazer aqueles manuscritos, os pergaminhos antigos, né, era um grande desafio. Agora, Deus está dizendo, pelo menos quem vai governar a nação, além do grupo que ensina, precisa saber o que a lei diz. Agora, nós temos a declaração de um salmista, né? Alguém diz, então talvez fosse um sacerdote, mas ele está falando de meditar, ele não está falando só de ler. Porque às vezes eles praticavam a leitura das escrituras publicamente, nos sábados, e depois meditar é você processar aquilo que ouviu. Mas ele fala de um relacionamento que é diário. Aliás, nós precisamos entender, Deus desde o Éden visitava o homem diariamente. A Bíblia diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Paulo diz, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. O relacionamento com Deus é diário. E qual deveria ser o seu relacionamento com a Bíblia? Diário. Não é possível alguém acreditar que não precisa ler a Bíblia, que pode ouvir um sermão uma vez por semana no domingo e que isso é o que ele precisa. O que a gente tenta fazer aqui é algo que deveria ir além da leitura e da meditação. Então, normalmente eu olho para as escrituras e vejo, a gente precisa de leitura, e numa época onde todo mundo pode ter a cópia do livro da lei, não só impressa, né? As versões digitais, não há nada que justifique eu e você não lemos isso diariamente. Segundo, é só leitura? Não. Depois de ler, a gente tem que processar. Falando na linguagem dos animais que ruminam, pegar a vaca, por exemplo, primeiro ela enche a pança de capim, depois ela vai para um canto, pegar aquilo e ruminar, mastigar de novo, né? A gente tem que ruminar as escrituras. Tudo aquilo que Deus fala no seu momento de leitura, de pregação. A gente tem um estilo de vida tão corrido que a gente simplesmente vai lá depois e desliga, né? Mas a gente tem que continuar. São avaliações práticas. Minha vida está refletindo isso? Onde eu posso ajustar alguma coisa? Né? Você fica ali tentando ligar os pontos. Por que esse texto e aquele outro, né, parece que não estão dessa forma? Esse processo de meditação é uma chave. Mas nós ainda podemos falar do que Jesus diz, examinai as escrituras. Examinar é estudo profundo, é minucioso, né? Agora, normalmente as pessoas chegam e me perguntam, pastor, como é que eu estudo? Como que eu interpreto a Bíblia? Eu falo, antes de mais nada, você tem que ler. É a mesma coisa você querer montar um quebra-cabeça sem ter as peças todas, né? Então você vai ter que estar familiarizado com o conteúdo. Quanto mais ler, mais peça você tem. Daqui a pouco você pode entender como montar o quebra-cabeça. Mas tentar entender quando você tem um pouquinho de peça não faz muito sentido, né? Então a gente pode ir crescendo da leitura para a meditação prática até que se chegue no estudo. E aí a gente precisa entender algo que eu não tenho tempo, não é o propósito fazer aqui, mas diz respeito, né, a esse lugar de estudo que nos ajude a interpretar a Bíblia. Em Lucas, no capítulo 10, dos versos 25 a 28, a Bíblia diz que um escriba, quem eram os escribas? Os copistas, esses ficavam fazendo as cópias manuais, né, da lei de Deus. Ou seja, pensa na turma que estava familiarizada com o conteúdo, era eles. Eu na minha adolescência escrevi livros inteiros da Bíblia à mão, transcrevendo à mão, né? Muitas vezes eu li em voz alta, muitas vezes transcrevia, porque eram formas de memorizar as escrituras. Os caras viviam disso. Então eles passaram a ser chamados de intérpretes da lei, porque eles tinham o conhecimento do todo e a capacidade de conectar os textos e responder às perguntas. O texto diz assim, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ou seja, não era aquela curiosidade de ser beneficiado. Era só, vamos ver se o cara é bom mesmo. Então ele perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei, como você entende? A isso ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá, vai ter a vida eterna, né? Algo que você percebe
na mentalidade de debate que os judeus tinham, isso muito tempo do pensamento grego está sendo divulgado e fomentado, e Jesus faz isso muitas vezes, ele responde a pergunta com outra pergunta. O cara chega e diz, quero sua definição, o que é que eu preciso fazer? Jesus, na verdade, respondeu a pergunta com duas, né? As duas basicamente são a mesma coisa, mas a gente pode desdobrar. 1, o que está escrito na lei? 2, como você entende? Porque não adianta discutir o que entende se nem sabe o que está escrito. Mas depois de saber o que está escrito, e agora, o que é que você faz com o que está escrito? Esse é um segundo aspecto, né? Então, por exemplo, não adianta apenas saber o que está escrito e botar a peça no lugar errado do quebra-cabeça. Não vai fazer sentido no final. Então, quando na tentação do deserto, Satanás diz para Jesus, por que é que o senhor não pula do pináculo do templo? Porque está escrito. E aí vai estar uma porção do Salmo 91 que fala da proteção de Deus por meio dos anjos. Jesus responde, também está escrito. E esse também está escrito nos ensina o quê? Quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. E Jesus não está negando que o que o diabo falou está na Escritura, mas está dizendo alto lá, a aplicação que você está fazendo disso não condiz com o restante das Escrituras. O Salmo 119, 160 diz, a soma das tuas palavras é a verdade. É o todo das Escrituras que nos permite. Então tem que saber o que está escrito. Aí depois vem, como entende, né? E interessante que ao olhar para as Escrituras, você vai ver essas duas coisas sendo valorizadas. Atos 17:11 fala dos crentes de Bereia, falamos disso no mês passado, que eram mais nobres que os de Tessalônica, porque examinar a Escritura. Vamos ver se está lá, vamos ver se está lá. Mas além de saber o que está escrito, como é que se aplica? Atos 8 nos mostra lá no verso 30, que Filipe, quando sai daquele avivamento de Samaria, dirigido pelo Espírito Santo, para encontrar aquele etíope que está voltando, né, de Jerusalém, onde tinha ido adorar a Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo fala para Filipe, ajunta-te à carruagem. E o Filipe só consegue o trote da carruagem que estava em forma, tá, gente? Isso também merece a nossa atenção aqui. E está lá, trotando do lado, e está ouvindo, porque eles liam as Escrituras em voz alta. Eu sempre digo às pessoas, no seu momento, no quarto, não precisa ser a voz tão alta, mas que você consiga se ouvir, é uma ótima experiência, né? E ele percebe que o cara está lendo, ele sabe o que está lendo, e correndo do lado ele pergunta, você entende o que lê? Tem gente que fala, pastor, eu leio, mas não entendo. Eu digo, mas não vai entender se não ler. Então tem que ir insistindo, aumentando quebra-cabeça, né? Mas depois vem a questão da compreensão. Quando nós somos mais novos, a gente precisa de instrução de outros. À medida que amadurecemos, a Bíblia diz, espera que a gente se torne mestre. Ou seja, agora nós vamos instruir como fomos instruídos. Porque isso também é parte dessa dinâmica. E a gente vai ter que considerar o todo, né? Nós vamos ter que entender essa perspectiva de um olhar mais abrangente e completo. E para isso é necessário que tenha conhecimento. Depois a gente começa ajustes, calibragens. Atos 18, 26 fala de Apolo, que aparece pregando com poder, dando testemunho, provas, né, por meio das Escrituras, de que Jesus é o Cristo. Mas a Bíblia diz que ele só conhecia até o batismo de João. Ou seja, o cara precisa dar uma calibrada. E Priscila e Áquila vão lá e lhe instruem com mais precisão no caminho do Senhor. Não quer dizer que o que ele conhecia não era extraordinário, mas ainda estava faltando a calibragem, né? Estava faltando o entendimento de determinados aspectos que ele não tinha tido acesso ainda. E ele se tornou muito mais útil à igreja depois disso. Nós também descobrimos um princípio importante. Se é a Bíblia que explica a Bíblia e a verdade está no todo, a gente tem que saber conciliar aparentes contradições. Digo aparentes porque a Bíblia não se contradiz. Então meu pai sempre dizia, se você estiver diante de uma aparente contradição, que você tem na verdade é um desafio de interpretação. No próprio modelo de ensino de Jesus você vai ver isso. Por exemplo, em Mateus 22, de 41 a 46, depois dos mestres, escribas, os fariseus, saduceus, todo mundo tentar pôr Jesus à prova, vir fazer as pegadinhas, todo tipo de pergunta, termina com a vez de Jesus dizendo, agora deixa eu fazer uma pergunta. E depois de Jesus fazer a pergunta, a história termina, o verso 46, dizendo, ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Tipo, a turma toda sai e diz, deu ruim, né? O cara respondeu tudo da gente, deixou a gente sem resposta, né? E isso precisa nos fazer avaliar. Mas o que é a pergunta que Jesus fez? Verso 41, estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou, o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam, de Davi. E Jesus perguntou, então como é que Davi, pelo Espírito,
chama o Cristo de Senhor dizendo, e agora ele vai fazer uma citação do Salmo 110:1, o versículo do Antigo Testamento mais citado no Novo. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E todo mundo emudeceu. Agora a pergunta é, Jesus está negando que o Cristo é filho de Davi? Não, o próprio Jesus, o Cristo, é da linhagem de Davi. E a Bíblia nos mostra uma promessa clara. Deus fez uma aliança com Davi, dizendo, da sua linhagem, né, não faltará ninguém que se assente no trono. Seu reinado vai ser eterno. Por quê? Deus está dizendo, alguém da sua descendência vai governar as nações para todo sempre. Eles entendiam isso, que não era apenas uma sucessão de descendentes, mas que em algum momento o Cristo viria da descendência de Davi. E a Bíblia registra que Jesus era da linhagem de Davi. Jesus não está negando isso. Mas agora ele amplia. Se é filho, como é que chama de Senhor? Porque na cabeça deles, o Messias era só um general de guerra, um governante. Eles não entendiam o aspecto espiritual. Agora, Jesus não estava negando, porque no ensino de Jesus, se o Cristo é Senhor e ele vem fazer algo espiritual, e nesse sentido, Davi é servo dele, ele ainda pode ser filho de Davi. Mas se ele só é filho sem ser Senhor, bagunçou todo o resto da compreensão. Então, os assuntos não são divergentes, eles são complementares. Só que eles têm uma parte do quebra-cabeça, não tem outro. E aí Jesus dá o checkmate. Se é filho, como é que é Senhor? Aí ele simplesmente olha e diz, não sabemos responder. E nem Jesus responde. Tipo, durma com esse barulho e vão pensar a respeito, né? Eu creio que em algum outro momento vale, se não for no domingo, a gente tem um dia especial aqui para ter uma aula só sobre interpretação bíblica. Mas o que eu e você precisamos aprender é que tudo começa a partir de uma leitura, meditação e depois nos expomos ao estudo, né? Eu falei isso mês passado aqui quando preguei Está Escrito, e vou dizer, meu sonho, né, é que a gente chegue a um lugar de amor pela palavra, que as vagas da escola bíblica estejam sendo disputadas, não a tapa, porque os crentes não chegam nesse nível, né, mas que a gente de fato possa valorizar. Nós nunca tivemos tanto conteúdo disponível e gratuito. Eu me lembro quando era adolescente, o nível de sacrifício que a gente fazia, de investimento para se deslocar e ouvir, aprender com as pessoas à distância. Hoje você tem acesso a tudo pela internet, conteúdo gravado, né? Nosso próprio ministério, agora estou falando do orvalho.com, que é o Ministério ao Corpo de Cristo. O que a gente mais faz é produzir conteúdo. Estamos chegando agora em dezembro, no final de uma série de 2 anos de ensino semanais, meia hora cada palavra, fundamentos doutrinários. Um conteúdo de 2 anos de ensino semanal gravado ali à disposição, né? Aí alguém me disse, não tem meia hora na semana para aprender doutrina bíblica? Eu digo, a Bíblia não é importante para você, né? A gente não tira tempo para ler as Escrituras, a Bíblia não é importante para você. E nós vamos ter que resolver se ela está ocupando o lugar de interesse, de atribuição e valor ou não. Porque se a gente diz, quanto amo a tua lei, tem que dizer, minha meditação todo dia, meu entendimento está aumentando, porque o versículo inicial que nós lemos, ele diz, tenho mais entendimento que meus mestres, mais do que os idosos. Ele está falando de um entendimento que vai se tornando progressivo, porque ler e meditar todo dia não nos deixa estagnados, nos faz crescer na compreensão da palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Terminando, eu quero citar uma frase de A.W. Tozer, dos meus escritores prediletos. Nunca vi um cristão útil que não fosse estudante da Bíblia. Não importa o que se avalie ao longo da história. Eu amo ler a biografia de homens e mulheres de Deus, né? Essa frase se sustenta. Não tem um cristão que faça diferença, seja útil, seja frutífero, que não estude a palavra de Deus. Uma das memórias mais fortes que eu carrego quando eu penso na pessoa do meu pai, né? É a imagem que eu tenho dele sentado. Papai não tinha escritório, então a mesa da sala de jantar era o escritório dele. Aqui ficava assim, quando não era horário de refeição, estava aquele monte de versão de Bíblia, comentário bíblico aberto, papai estudando, né? A gente podia passar, fazer barulho, parece que não tinha o que mexer naquele mundo dele. E aquela imagem é algo que eu tenho forte. Ele nos ensinou, não só por preceito, mas pela prática, amar a palavra de Deus, valorizar as Escrituras. E só para recapitular o que já falamos, o que é que significa em termos práticos amar a palavra de Deus? Devemos reconhecer o poder do interesse, a importância da palavra, que é o que vai nos levar à atribuição de interesse, e o resultado direto,
a necessidade de conhecimento, é minha meditação todo dia, eu vou crescer em sabedoria. Essas coisas estão todas interligadas e amarradas, não só no texto, mas na prática do dia a dia da vida cristã. Então eu quero te encorajar. Programe-se para ler, para estudar, para aprender sistematicamente a palavra de Deus, né? A princípio, quando preguei a mensagem do Está Escrito, eu tinha pensado em enfileirar 2 ou 3 domingos falando só de Bíblia. Eu entendi de Deus que deveria espaçar isso um pouquinho. E até o fim do ano eu ainda quero tocar algumas vezes em assuntos relacionados, porque eu já quero não só trabalhar uma informação que serve para sempre, mas quem sabe talvez a gente entrando no nosso 20º ano de igreja, a gente não tenha uma mobilização para a leitura bíblica como nunca antes. Não só nos 100 dias da palavra, né? São questões que a gente só precisa se organizar, gente, né? Me parece que esgotou no primeiro culto, não sei se já conseguiram repor isso, mas se não tiver hoje vai ter a partir dos próximos domingos. Nós temos na livraria do Alcance Social, que ajuda a bancar inclusive os nossos projetos sociais, uma Bíblia publicada pela Mundo Cristão chamada Bíblia 365, que é ela. Pegaram todo o conteúdo, dividido em 365 dias. Então, lá você não tem capítulos nessa Bíblia. A divisão é 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, né? E cada dia do ano tem uma porção do Antigo, uma porção do Novo Testamento, de Salmos e Provérbios. Provérbios são só alguns versículos que eles dividiram, né, Provérbios para os 365 dias do ano, como fizeram com Salmos. Porque tem gente que fala assim, eu não lembro onde eu estava lendo, eu não lembro onde eu parei, né? E é uma ferramenta para você ler a Bíblia uma vez por ano. Isso vai te custar 3 capítulos e 1/4 capítulo da Bíblia por dia, né? Não diga que você não tem tempo, que ainda dá para passar lá um de manhã, um no almoço, outro de noite, por mais corrido que seja a sua vida. Então assim, o que a gente só precisa é se organizar. E hoje há inúmeras ferramentas. Estou citando essa, que é uma delas. Eu acho que ler a Bíblia uma vez ao ano é o mínimo que o crente deveria fazer, né? Para quem entra no modo de amor mesmo pela palavra, ele vai ter que aumentar isso em algum momento. Mas a gente tem muitas formas e maneiras. E eu quero te encorajar. Se organize, se programe. Nós temos, né, muita gente vivendo estações diferentes da fé. Temos novo convertido, tem gente mais velha. Lógico, se espera de quem tem mais tempo de caminhada mais do que quem está começando. Mas de maneira prática, que cada um de nós possa entrar nesse lugar de, como salmista, dizer: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Feche seus olhos um instante. Pai, nós pedimos que de fato haja não só percepção intelectual, natural dessas verdades e da sua importância, mas haja aquele brilho, aquela iluminação interior que só o Espírito da verdade pode produzir em nós. Nós oramos por despertamento, nós oramos pela fé que a tua própria palavra produz, nós oramos por resposta, nós oramos por interação, que a tua palavra ganhe um novo lugar de importância no nosso coração, nas nossas casas, na nossa vida. Que haja, ó Deus, de fato uma vida de amor pela palavra, pelas Escrituras, que não só seja sustentada na vida de cada um de nós enquanto indivíduos, mas que ela seja, ó Deus, propagada, divulgada, multiplicada, que ela se torne contagiante. Nós clamamos em nome de Jesus. Estende a tua mão, toca-nos e que o Senhor encontre em nós lugar de resposta. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler os versículos 20 e 21. Se puder projetar aí na Nova Almeida atualizada, Filipenses 3. Vamos ler primeiro o verso 20, depois o 21. O apóstolo Paulo diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Eu quero tomar esses 2 versículos como o nosso trilho no qual nós vamos caminhar hoje. Quando eu olho para as Escrituras, para o Novo Testamento, eu vejo diferentes tipos e estilos de mensagens.
né? Você vai perceber em Atos 14 que Paulo e Barnabé decidem voltar visitando as igrejas que haviam sido plantadas no meio dos gentios, e eles decidem fazer esse trajeto de volta com um propósito: fortalecer o ânimo e a fé dos discípulos. Há mensagens que o objetivo é fortalecer a fé e o ânimo. Mas quando nós vemos o Senhor Jesus dirigindo aquelas cartas às igrejas da Ásia no Apocalipse, nós vemos que se existe no meio disso uma linguagem de encorajamento, conheço tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, também existe mensagem de confronto, né? Ele chama essas igrejas ao arrependimento em aspectos distintos dentro do contexto de cada um. Então, esse outro tipo de mensagem também é parte daquilo que temos no ensino neotestamentário. Eu sei que hoje em dia em muitos lugares, né, parece que de alguma forma o volume foi crescendo e ficou tão comum as chamadas pregações expositivas, trabalhar em cima, né, de um texto e detalhando ele, mas muitas vezes nos esquecemos que existem outros modelos de pregação. Quando você pega a pregação de Pedro em Atos, né, no dia de Pentecostes, quando você vê a pregação de Estevão em Atos capítulo 7, quando você vê as pregações de Paulo ao longo de Atos, a maioria deles não tinha só uma mensagem de encorajamento, nem só uma mensagem de confronto e nem só uma mensagem expositiva. Normalmente, eles tinham a capacidade de vir percorrendo toda a Escritura e montando também uma visão geral. O mesmo apóstolo Paulo, que escrevendo aos Coríntios fala que os que são crianças na fé precisam de leite, enquanto que os maduros, né, precisam de alimento sólido. O mesmo assunto que vai ser abordado na carta aos Hebreus, ele também, nas suas epístolas, nem por isso deixava de trabalhar conteúdos doutrinários. E como igreja nós precisamos de todos esses tipos de mensagem. Eu sinto Deus tratar de um assunto, né, que já há pelo menos 2 meses eu estou com essa mensagem pronta e eu tinha uma data para pregá-la, né, que era hoje. E eu quero compartilhar com você o que eu vou chamar aqui, a partir da declaração de Paulo, o que Paulo resume nesses 2 versículos de Filipenses 3, 20 e 21. Eu quero chamar de o ápice da redenção. A palavra ápice significa clímax, né? Significa apogeu, o ponto máximo, o cimo, o cume, o ponto mais alto, né? Pode colocar aí essa ideia também de desfecho, de conclusão. A obra da redenção está em andamento. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa expressão até o dia de Cristo Jesus fala do dia da vinda de Nosso Senhor. Mesma declaração que Paulo está fazendo aqui, quando no verso 20 ele diz, né, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador. O que significa a ideia e o conceito de aguardar o Salvador? É uma mensagem bíblica clara, forte, específica, importante, que diz respeito à vinda ou ao retorno de Nosso Senhor Jesus. Em Atos, no capítulo 11, logo depois de Cristo, né, ressuscitar, passar 40 dias com seus discípulos, a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus diante dos olhos dele. Logo depois de concluída essa sua ascensão, ou assunção, se você preferir, o registro bíblico em Atos 11 diz assim: estando eles, está falando dos apóstolos, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. A primeira mensagem dada à igreja, logo depois que Cristo sobe aos céus, é: do jeito que ele foi, ele volta. Então imagina se a cena fosse filmada e nós temos Cristo sendo assunto aos céus, uma nuvem envolveu, desaparece dos olhos dele. Imagina se o filme fosse passado ao contrário. Assim será a sua vinda. A Bíblia diz que ele virá nas nuvens. As mesmas nuvens que o ocultaram, né, vão permitir que ele se manifeste e revele. Ele será visto novamente. Aliás, a Bíblia diz que ele subiu do Monte das Oliveiras. O livro de Zacarias, com profecias messiânicas sobre, né, o tempo do fim, fala que o Senhor pisará exatamente no Monte das Oliveiras. Então, eu ouso dizer que ele não apenas vai voltar do jeito que subiu, mas ele volta no lugar exato de onde saiu.
Essa mensagem a respeito da vinda de Jesus, ela é largamente repetida no Novo Testamento. Quando você olha os ensinos e as parábolas de Cristo, quando você vai percorrendo as epístolas, não só com o termo falando da vinda do Senhor. Às vezes as expressões usadas são, né, a revelação do Senhor, a sua manifestação, o seu dia, o dia da sua vinda. E você percebe que esse volume leva o assunto para além de informação. Ele já entra na categoria de ênfase. Portanto, é algo importantíssimo. Agora, nós precisamos entender por que há uma promessa de vinda e do retorno do Senhor. Porque é justamente por ocasião do seu retorno que aquilo que ele começou será concluído. A razão pela qual a Bíblia diz que nós estamos aguardando o Salvador não significa que não houve nenhuma expressão de salvação até agora, mas significa que o desfecho da salvação está reservado ao dia do seu retorno. E é muito importante que a gente entenda isso. Então, eu gostaria de começar, em primeiro lugar, abordando essa ideia de que a vinda de Jesus ainda está relacionada com a salvação. Vamos falar do desfecho da salvação. Eu quero explorar, em segundo lugar, a ideia de nossa pátria está nos céus. O que é essa pátria celestial, o lar que nos aguarda. Para só então, em terceiro lugar, falar dessa última ênfase que Paulo apresenta aqui em Filipenses 3, 20 e 21. Ele diz, quando fala a respeito de Cristo, né, vindo a quem aguardamos, e diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Porque há uma necessidade que os corpos sejam transformados no dia da vinda de Jesus. Isso, na verdade, é o que nós podemos classificar como o desfecho, o ápice da redenção que está em andamento. Então, hoje, né, a intenção, a direção que eu tenho de Deus é compartilhar com vocês que, ainda que não necessariamente de uma forma extensa, nos ajude a montar um quebra-cabeça, nos ajude a entender começo, meio e fim, principalmente o fim, já começo e meio. A gente costuma falar mais disso do que do fim, do desfecho dessa obra de salvação. Então, é a respeito disso que eu quero que a gente converse. Há uma certa resistência da parte de alguns grupos atuais em relação ao assunto da vinda de Jesus. Quando eu era garoto, quando eu era criança, até ainda fase de adolescência, se falava muito a respeito da vinda de Jesus. Se pregava muito nas igrejas, se cantava a respeito dessas coisas. Por alguma razão esse assunto começou, né, a ser colocado de lado, e eu diria que chegou ao ponto de ser quase que abandonado e esquecido. Alguns exageros talvez contribuíram, porque muita gente, né, resolveu colocar na Bíblia um versículo que não está lá. 1000 passará, 2000 não chegará. Né? Muita gente ouviu isso e jurava que estava na Bíblia, de tanto que ouvia falar. Então muita gente, quando se aproximou a virada, né, do milênio, começou a estabelecer datas para a vinda de Jesus, começou a estabelecer prazos, falar de determinados sinais, e como as coisas não aconteciam e nunca vão acontecer de acordo com a previsão de ninguém. Jesus diz que a respeito do dia da sua vinda, ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos no céu, nem mesmo o Filho. Embora particularmente acredito que Jesus falava da sua condição humana no momento, ele diz, mas somente o Pai. Né? Se isso sempre foi mantido em segredo, né, e parte do que nós podemos chamar do propósito é que o dia da vinda fosse mantido em segredo. Por quê? É só você ver, já 2000 anos de história se passaram, mas desde a primeira geração da igreja se aguarda a vinda do Senhor. Por quê? Porque ele queria que nós vivêssemos na iminência do seu regresso. Ele queria que nós vivêssemos ansiando e aguardando algo que a gente não sabe quando vai acontecer. Outro dia alguém falou, eu não consigo entender essa lógica. Falei, troca o assunto da vinda do Senhor pelo dia da morte e o dia da partida. Você não sabe quando vai acontecer. Alguém disse que todos nós estamos numa fila com a senha na mão, esperando chegar a vez e o número ser chamado. E a verdade é que em algum momento, né, nós seremos chamados. Alguém também disse que esse é o único tipo de fila que ninguém briga pelo primeiro lugar, aliás, faz questão da vez, não fica à vontade, pode ir na minha frente. Mas a verdade é que vai acontecer. E nós não sabemos, salvo raras exceções que alguns parecem ser avisados pelo Senhor, nós não sabemos quando vai acontecer. Então a gente tem que viver pronto. Se você me perguntar hoje, pastor Luciano, o senhor está pronto para partir? Pronto, não significa que eu queira partir nesse momento. O apóstolo Paulo dizia, eu quero partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas ele fala para os irmãos da igreja de Filipos, mas por causa de vocês, eu quero ficar mais tempo na carne, eu quero ser frutífero. Ele, em outras palavras, está dizendo, o céu pode esperar. Agora, o fato de estar pronto não significa que eu desisti da vida.
eu estou cheio de planos, eu quero poder fazer muita coisa para Deus, mas, eu ouvi, aliás, uma frase do Reinhard Bonk, antes dele partir, alguém dizia para ele, você não vai se aposentar, você já está com uma certa idade, ele dizia, eu quero ser que nem aquele Boeing na hora da decolagem, enorme, que no final da pista ele está na maior velocidade, eu quero dar o melhor de mim até o fim, o máximo possível. Eu sou desses que quero produzir, no entanto, eu preciso viver pronto. É uma orientação bíblica, E quando nós entendemos isso, talvez olhar para essa prontidão em relação à vinda do Senhor não seja nem um pouco diferente, talvez não, eu diria com certeza, não é nem um pouco diferente do que estar pronto para uma partida que nós não sabemos quando pode acontecer. Agora, se estar pronto para a morte não significa desistir da vida, estar pronto para a vinda de Cristo e ansiando o seu regresso, também não significa desistir de sonhar com aquilo que Deus vai fazer na terra. Porque hoje em dia alguns grupos que começaram a enfatizar uma teologia que, ao meu ver, é importante, que é uma igreja vitoriosa, que vai cumprir o seu papel, porque durante muito tempo a mensagem de alguns grupos sobre a vinda de Jesus era, olha, nada disso aqui vale a pena, vão desistir de tudo, nós estamos indo embora mesmo, e parece que eles não estavam determinados a ser uma igreja conquistadora. Agora, se houve um grupo que errou em anos passados, nós não podemos dizer que a era apostólica era assim. Enquanto eles estavam dizendo, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. O mesmo Paulo que dizia isso, dizia também, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Aliás, quem entende o que é o retorno do Senhor, vai viver em função disso de tal maneira que até a sua produtividade será diferente. Quem está entendendo, diga amém. Então, de alguma forma, resgatar essa parte da verdade bíblica de uma igreja triunfante, fez com que alguns grupos jogassem fora a importância da vinda do Senhor. Quando falamos da vinda do Senhor, não se trata de desistência, de escapismo ou fuga, como dizem alguns, porque na verdade quem fez a promessa da vinda foi Ele. Então, se existe algo errado em esperar sua vinda, então a pessoa, consciente ou não, ela está dizendo que Deus é que se equivocou no plano. As mensagens bíblicas nos mandam viver aguardando o dia da vinda de Jesus. E nós precisamos entender o porquê disso. Então vamos fazer esse desenho rápido. Em primeiro lugar, nós falamos da ideia aí de que a salvação não terminou, ela apenas começou. Citei Filipenses 1:6, aquele que começou em nós a boa obra, há de terminá-la, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim, Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, preste atenção lendo o Novo Testamento e você vai perceber o volume de informação que fala sobre a maneira que nós precisamos viver o tipo de conduta, relacionando isso com a vinda de Jesus, você vai se surpreender. 1 Tessalonicenses 5:23, e o Deus da paz santifique o vosso ser inteiro, por completo. Qual o ser inteiro? Ele diz, e o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus. Há uma salvação em andamento. Uma obra foi começada, ela ainda não foi concluída, ela será concluída por ocasião da vinda de Jesus. Ela começa com a sua primeira vinda e ela será concluída com o seu retorno. Um dia alguém me perguntou, pastor, me tira uma dúvida. Ele falou, às vezes eu estou lendo a Bíblia e quando eu leio sobre salvação, eu fico meio confuso sobre o tempo da salvação. Ele falou, tem textos que conjugam salvação no passado. Tem textos bíblicos que conjugam a salvação no tempo presente, mas tem textos bíblicos que conjugam no tempo futuro. Isso é verdade. Em Romanos 8:24 a Bíblia diz, na esperança fomos salvos. O interessante é que ele está falando da esperança do que não terminou, mas ao mesmo tempo ele está dizendo fomos salvos. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 10, ele diz que nós seremos salvos. A mesma Bíblia diz que fomos, diz seremos. Em 1 Coríntios 1:18, Paulo diz que nós somos, tempo presente, salvos. Aí ele falou, eu fico confuso, qual é o tempo certo? Eu falei, todos eles. Ele falou, não, pastor, tem que ser um ou outro. Eu falei, um ou outro se você pensasse que a salvação acontece num único momento. Se você entende que ela é um processo e que uma parte já aconteceu, ela é passado. Uma outra parte ainda está acontecendo, essa outra parte é presente. E uma outra parte ainda vai acontecer, essa última é futuro. Salvação porque é um processo. Ela tem o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. É por isso que na teologia se repete comumente uma frase onde a gente diz, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos. Quando a gente entende esse desenho, é mais fácil compreender essa progressão.
né, de que o desfecho da salvação vai acontecer na vinda de Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Quando isso aconteceu? Na sua primeira vinda. Então assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Então tirar pecados é o assunto que Ele veio resolver na primeira. No entanto, Ele vem salvar quem está esperando a sua vinda. Porque o que Ele começou tirando pecados na sua primeira vinda, tem desfecho na sua segunda. A obra da santificação, assim como a salvação, porque ela é um dos aspectos da salvação, ela também tem tempo passado, tem tempo presente e tem tempo futuro. E quando nós começamos a entender esse desenho, né, o reconhecimento de que há uma salvação em progresso, né, uma obra redentora em progresso, então nós começamos a compreender que existe algo a ser terminado. Antes de falar daquilo que precisa ser terminado, eu quero fazer uma breve menção sobre a pátria celestial. Porque Paulo, além de dizer que aguardamos o Salvador, né, ele fala: nossa pátria está nos céus. E aqui nós temos outro aspecto importante que não pode ser ignorado. No livro de Hebreus, no capítulo 11, na chamada Galeria dos Heróis da Fé, nós lemos o seguinte, eu vou ler dos versículos 8 a 10. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Quando Deus chama Abraão para sair do meio dos seus familiares, Ele diz: vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha que coisa interessante. O Senhor está dizendo para ele: enquanto você vai, eu vou sinalizando. E esse chamado diz respeito a Canaã. Agora o texto continua e diz assim: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O que você lê de forma clara em Gênesis é só a promessa de Canaã. Essa era a terra prometida. Mas quando chega na terra prometida, a Bíblia diz que ele peregrinou por ela, não apenas sua geração, mas tanto Abraão, Isaque seu filho, Jacó seu neto. Todos viveram dessa forma. E aqui ele toma algo que não é explícito no Velho Testamento. Ele toma como uma mensagem figurada e diz o seguinte: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Quando ele chega na terra da promessa e não se estabelece construindo casas, construindo cidades, mas vive como, né, um nômade, um peregrino em tendas, a Bíblia estava dizendo que ele entendeu que a promessa, a verdadeira promessa, não era uma terra geográfica, é um lugar que Deus tem para cada um de nós. E o autor de Hebreus diz que ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então, eu li do 8 ao 10, agora eu vou ler do versículo 13 ao 16 de Hebreus 11, para que a gente veja o que a gente pode classificar aqui do efeito colateral dessa espera de quem aguardava algo mais. O texto diz: todos estes morreram na fé, está falando dos patriarcas, não obtiveram as promessas. Se você olhar só Canaã, as 3 primeiras gerações obtiveram. Depois Jacó desce com os seus familiares para o Egito, eles vão ficar mais de 400 anos, então essas outras gerações não, mas as 3 primeiras viram. Então quando a Bíblia está dizendo não obtiveram as promessas, não está mere simplesmente falando de Canaã, está falando de algo mais abrangente. Ele diz: mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifesto está procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Quem está entendendo, diga amém. Então, se algo que norteou a fé desde dos primeiros patriarcas, e Abraão é chamado de o pai da fé, porque embora nós não sejamos da sua linhagem natural, a Bíblia diz que ele é o pai de todos aqueles que creem, e nós precisamos entender que a sua fé, como diz Romanos 4, serve de modelo para nós. Havia um posicionamento onde, mesmo vivendo um aspecto terreno do cumprimento da promessa, ele dizia: eu não ouso limitar o que Deus tem para a minha vida, só esse aspecto momentâneo e terreno. Eu vou olhar e enxergar aquilo
aquilo que é eterno. Aliás, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Uma outra versão diz os mais infelizes. Muitas vezes eu percebo um evangelho nesse tempo de modernidade ou pós-modernidade que parece enfatizar apenas uma qualidade de vida melhor aqui na terra. Gente, se existe bênção de provisão, de proteção, de cura, de intervenção, é lógico que nós vamos crer e buscar isso, mas nós não podemos fazer do que era efeito colateral o propósito. O verdadeiro propósito da minha e da sua fé é único. Em 1 de Pedro 1,9, a Bíblia diz, aguardando o fim da vossa fé, o objetivo final, a salvação das vossas almas. Paulo estava dizendo, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos os mais infelizes. Aliás, gente que de alguma forma cria essa fantasia, né, de que parece que vai encontrar o paraíso aqui, costuma se frustrar. O apóstolo Paulo diz, de uma forma muito clara em Romanos no capítulo 8, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que será manifesta em nós. Ele está dizendo, porque nós aguardamos algo muito melhor do que o que podemos experimentar em Deus aqui. Tem algo muito melhor nos aguardando. Ele está dizendo, nós vamos aguentar o tranco, nós vamos aguentar a perseguição, nós vamos aguentar provas e tribulações, não vamos desistir de Jesus. Agora acredito que a razão pela qual a fé de muita gente hoje em dia é frágil é porque eles não vivem em função do que a Bíblia chama de uma viva esperança. Eles não estão sendo movidos pela eternidade. Eles não estão de olho naquilo que nos aguarda. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 11, a Bíblia nos chama de peregrinos e forasteiros. Da mesma forma como Abraão, né, Isaac, Jacó e os patriarcas agiam, se comportavam como nômades. Eles estavam dizendo, nós estamos aqui de passagem, vamos usufruir disso, vamos impactar o lugar onde passamos da melhor forma possível, mas esse não é o nosso lugar de permanência. Quem está entendendo, diga amém. E quando você olha para o ensino bíblico, começando de Jesus, a oração de Cristo, a oração sacerdotal de João 17, ele diz o seguinte, orando ao Pai pelos seus discípulos, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A orientação bíblica sobre a gente não estar enraizado, preso às coisas dessa terra é muito clara. Mas de alguma forma nós começamos a criar adaptações no Evangelho. Né? Começamos a acreditar que se tem bênção material, é quase como, né, se possuir alguma coisa nessa terra fosse o suprassumo do que Deus pudesse fazer por nós, por mim, por você. Gente, essa nunca foi a mensagem bíblica. Jesus estava dizendo que a gente deveria estar de olho, era em tesourar no céu e não aqui na terra. Eu comentei isso dias atrás aqui de um irmão que um dia falou para mim, pastor, eu te admiro, você é uma pessoa tão sem ambição. Eu falei, você está enganado, filho, nossas ambições são diferentes. Você ambiciona construir algo terreno, eu estou ambicionando construir algo eterno. Então, não acredito que Deus estava querendo que nós não tivéssemos ambições. Ele queria as ambições corretas e diz, junte tesouros no céu. Quando eu e você partimos dessa terra, nós não vamos levar nada conosco. A Bíblia diz, nada trouxemos para esse mundo e nada daqui podemos levar. Não importa as tentativas dos faraós ao longo da história de ser enterrado com muitos tesouros. Os tesouros, né, foram sendo descobertos, foram, né, usufruídos por outros, nunca os acompanharam. Certa ocasião visitei o Museu do Cairo no Egito e pude presenciar apenas uma pequena parte, dos tesouros que foram descobertos na tumba do faraó Tutankhamon, ou Tutankhamon para alguns, para facilitar, eu chamei de Tuta, né, como se fosse um amigo. Agora, é impressionante aquilo tudo, gente não vai, ninguém leva junto. Agora sabe qual a única coisa que você vai levar quando partir? O livro de Apocalipse diz no capítulo 14, no versículo 13, bem-aventurados aqueles que agora morrem no Senhor, para que descansem das suas obras, porque as suas obras os acompanham. A única coisa que eu e você levaremos dessa terra, quando apresentarmos-nos diante de Deus, é aquilo que nós fizemos, principalmente para Ele, em prol do reino de Deus. Então nós precisamos voltar a ser a igreja que tinha essa mentalidade. Se olha o livro de Atos, os caras eram proibidos de pregar o nome do Senhor, eram presos, açoitados, eram mortos e ninguém parava, porque de alguma forma eles estavam olhando e dizendo, produzir impacto nessa vida não é estar amarrado a ela, é construir a eternidade, é trazer a mentalidade do céu, é ser movido pela eternidade. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 30 e 31, ele diz, mas também os que choram
sejam como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se nada possuíssem. E os que se utilizam desse mundo, como se não fizessem uso dele. Porque a aparência desse mundo passa. O que significa possuir como se não possuísse? Deus não está dizendo que você não pode ter posse, mas Ele está dizendo, não se prenda. Não viva preso a essas coisas. A gente se utiliza do mundo. Trazemos o nosso sustento, né? Podemos usufruir uma boa vida, mas Ele diz, seja como se não utilizasse. Em outras palavras, que o seu coração esteja nisso. Por quê? Porque precisamos ter uma mentalidade de produzir impacto, viver da melhor forma possível, mas de não nos prendermos nesse lugar. Quem está entendendo, diga amém. Outro dia uma pessoa veio fazer chacota sobre o fato de eu estar falando, né, de partirmos para o céu. Ele chegou para mim e falou, o senhor sabe que no fim das contas não vai morar no céu. Eu falei, como é que é? Eu falei, Paulo diz, nossa pátria está nos céus. Paulo diz, eu quero partir e estar com Cristo. E você vai dizer que não existe. Ele falou, não, eu só quero dizer que o céu vai mudar de lugar e vir para a terra. Ele estava citando Apocalipse 21, 2, que diz, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Eu falei, criatura, deixa eu te dizer uma coisa, quando eu falo do céu, não estou falando de geografia. Quando eu era criança, eu ficava em crise, porque eu pensava, o meu céu está nessa direção, mas o céu do japonês está na outra, na direção oposta. Aí eu ficava perguntando, onde que está o céu? A Alissa, minha filha, quando tinha 3 anos de idade, viajou pela primeira vez de avião, pediu para a Kelly que queria sentar na janela. E a Kelly via ela olhando para fora, depois, né, que o avião tinha decolado. Acho que imaginou que ela estava só admirando as nuvens. Ela falou, mãe, onde está? Ela falou o quê? Ela falou, Jesus. Não estou vendo Jesus, nem a casa dele, porque a criança ficava imaginando, ele está no céu. Ele diz, agora eu estou no céu, será que eu vou ver? Eu falei, eu não estou falando de um lugar geográfico. A palavra de Deus fala a respeito dessa cidade que tem fundamentos, a Nova Jerusalém, da qual Deus é o arquiteto e construtor. E quando chegar o momento de desfrutarmos dela, a Bíblia diz, ali não haverá mais dor, não haverá morte, não haverá maldição. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá lembrança das coisas passadas. Eu falei para ele, criatura, eu não estou falando de um lugar geográfico. Não importa se essa dimensão extraordinária descerá e se estabelecer na terra. É lógico que isso vai acontecer. A Bíblia diz que no desfecho de todas as coisas com a vinda do Senhor, Ele vai destruir céus e terra, Ele fará novos céus e nova terra, haverá uma redenção plena que alcança não só o homem, mas toda a natureza. Mas falei para ele, quando estou falando a respeito do céu, não diz respeito a um nível de altitude onde o lugar está, mas de uma dimensão eterna, onde viveremos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Quem está entendendo, diga amém aí. Então, quando você entende uma salvação em andamento, que envolve esse desfecho de um lugar como destino, você precisa entender por que é que na vinda do Senhor é que haverá essa mudança. E por que Paulo está mencionando que Ele vai transformar os corpos da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Em Romanos, no capítulo 8, ele fala a respeito de sermos glorificados. Depois de dizer que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta, ele também usa a expressão que nós seremos glorificados. Esse termo na teologia nós usamos para falar da transformação que aguarda os nossos corpos. Então vamos ver o que é que a Bíblia diz a respeito disso. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 23, depois de falar que a natureza geme, o apóstolo Paulo diz, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, se tem um aspecto futuro da salvação que ainda não aconteceu, é chamado de a redenção do corpo. O que é a redenção do corpo? Ele fala isso logo depois de, por 2 vezes, falar primeiro da glória que em nós será manifesta. Ele já tinha dito em Romanos 8:11, né, que o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo também vai vivificar os nossos corpos mortais. Ele fala da glória que em nós será manifesta. Ele fala de sermos glorificados. E aí ele chega no verso 23, falando da redenção do corpo. Tudo isso é uma coisa só. Quando isso vai acontecer? Na vinda de nosso Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se puder projetar isso, jogar na tela aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu quero ler dos versículos 13 até o 18. O apóstolo Paulo diz assim, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem,
para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Deixa eu fazer uma pausa. Todo mundo comenta. E quando eu falo todo mundo, eu estou falando de gente que não partilha ainda a nossa fé, mas que, por alguma razão, participa dos nossos velórios, de gente dos nossos que amam o Senhor Jesus e partiu, e dizem como os velórios de vocês são leves e diferentes. Parece que vocês não sofrem, não têm o desespero que outros. E eu digo, não mesmo. Nós temos uma certeza. E a Bíblia está dizendo que se a gente não entender, né, a verdade a respeito dos que dormem, sinônimo para quem, né, já partiu e está com o Senhor, nós vamos ser como os demais que não têm esperança. Diferente deles, nós temos uma esperança. Você pode dizer amém? Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele, de Cristo. Quando? Quando ele voltar, nós já vamos ler isso. Trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Paulo dizia, um crente não pode ser como os demais que não têm esperança. Eles conversavam e falavam dessas verdades desde o início da fé de cada um. E por alguma razão nós temos crentes hoje em dia que nem sabem que vai acontecer uma ressurreição dos mortos no final. Hebreus capítulo 6, quando fala dos rudimentos da doutrina de Cristo, dos fundamentos, princípios elementares, inclui entre os 6 princípios que aparecem lá, a ressurreição dos mortos. Agora, além do grupo que não sabe, nós temos aqueles que sabem, mas não faz ideia de por que precisa acontecer a tal da ressurreição. Ela é o desfecho da redenção. Ela é a conclusão daquilo que o Senhor começou. E por que então essa glorificação do corpo, ou essa redenção do corpo, como diz Paulo, é tão importante? Eu quero lembrar que assim como a salvação tem o aspecto passado, presente e futuro, santificação, porque salvação e santificação são assuntos que estão tão vinculados, que se misturam. Também tem esse aspecto, passado, presente e futuro. Ano passado nós tivemos uma conferência aqui, onde eu ministrei por 3 horas numa noite, né, falando do impacto da santidade. E nós trabalhamos a doutrina da santificação, dizendo que tem uma santificação inicial, na conversão. Tem uma santificação progressiva, que nos leva além daquilo que Deus fez na conversão. Em 2 Coríntios 7:1, o apóstolo Paulo diz, aperfeiçoando a vossa santidade no temor do Senhor. Então, se ela se aperfeiçoa, é porque ela progride, tem mais. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Então, chamamos isso de santificação progressiva. Mas isso não é tudo. Existe uma santificação final. Quando ela vai acontecer? Nesse momento da glorificação dos corpos. Agora, para que a gente entenda por que há uma progressividade de santificação por trás disso, nós precisamos entender, e eu quero rapidamente resumir aqui, né, o Evangelho. Quando falamos do Evangelho, nós precisamos entender porque a Bíblia começa lá em Gênesis com a criação e a queda. Se você não entende o que aconteceu na queda do homem no início, você não entende a necessidade de um Salvador depois. Em 1 Coríntios 15, Jesus é chamado de um último e de um segundo Adão. Pensa num assunto que me incomodava quando eu era garoto, adolescente, comecei a ver essa analogia. Porque eu sou parte de uma geração que tinha mágoa do Adão. Porque toda vez que a gente perguntava para um pastor, por que tanta desgraça na terra? Por causa do pecado. Aí eu pensava, quem que abriu a porta para o pecado? Adão. Eu me imaginava, imaturo como adolescente, chegando no céu, juntando os brothers e vão dar uma coça no Adão, porque ele azarou a nossa vida aqui na terra. Romanos 5,12 diz que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Então vamos lá no início. Porque se você não vai no início, você não consegue entender os desdobramentos. Quando foram perguntar para Jesus sobre divórcio e novo casamento, citando o que Moisés falou durante o tempo da lei, Jesus para e diz assim, vamos voltar lá no início. Nunca lestes, né, o que foi dito a respeito lá do primeiro casal, quando Deus diz, vai o homem deixar pai e mãe, se unir a sua mulher, os dois vão se tornar uma só carne. O que é que Jesus está dizendo? Se você quer entender o propósito, volte na origem.
Ele diz, na origem nós entendemos isso. Moisés deu uma exceção por causa da dureza do coração. Não foi assim no início, não será assim depois. E Jesus começa a desenvolver uma visão abrangente em relação, ao que as Escrituras ensinam sobre o assunto. Eu creio que nós precisamos pensar a mesma coisa. Me incomodava chamar Jesus de Adão. Mas nós precisamos entender quem foi Adão. Adão era um cabeça de raça. Adão era o que nós podemos chamar de uma matriz reprodutora. Era o primeiro de muitos. Na criação há uma lei. Deus falou isso para os vegetais, para os animais, falou para o homem. Que cada um reproduza segundo a sua espécie. Então cada um deles iria gerar seres semelhantes a si. Como que Deus fez o Adão? Queria gerar outros semelhantes a ele. A Bíblia diz que Deus o fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Qual era o plano de Deus antes da criação? Gerar seres semelhantes a ele na terra. Ele faz um Adão parecido com ele. Alguém que comunga no mais profundo nível. Agora, quando Adão pecou, ele não apenas se isolou e se separou de Deus no sentido pessoal. Quando o pecado entrou, o pecado maculou, deformou aquela matriz reprodutora. E a partir do momento em que o pecado entra, como que ele se espalhou a toda a humanidade? Pela reprodução. Agora que o primeiro homem se torna um pecador por natureza, ele começa a reproduzir seres semelhantes a ele. É por isso que no Salmo 51 você vai ver a declaração de Davi pelo Espírito de Deus. Eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Isso é o que na teologia nós chamamos do pecado original. Salmo 58:3 diz, os ímpios se alienam desde a madre, desde que nasce, proferem mentiras. Olha para os filhos, aqueles vocês já tiveram esse privilégio de gerá-los. Quando nasce a gente olha e diz, são os anjinhos. Você não precisa ensinar o que é ruim, eles aprendem sozinhos. O que é bom vai dar um trabalho enorme ensinar. Por quê? Porque a propensão a viver o errado já está dentro deles, numa natureza corrompida e depravada. Então, a humanidade viveu uma reprodução em série totalmente fora do plano de Deus. Por que Jesus é chamado de o outro Adão? Eu gosto quando a Bíblia chama de o último Adão. Porque ele veio para cumprir o propósito que o primeiro nunca cumpriu. Gerar seres semelhantes a Deus nessa terra. Essa é a essência do Evangelho. Romanos 8:29 diz que aquele que dantes conheceu também nos predestinou para que nós fôssemos conformes à imagem de seu Filho Jesus. O tempo todo o Novo Testamento vai falar de sermos transformados na imagem do Senhor Jesus. Por quê? Ele vem cumprir o que o primeiro Adão nunca cumpriu. Então Jesus não veio só perdoar a gente dos pecados que a gente um dia tinha cometido, livrar a gente da condenação do fogo do inferno. Ele veio fazer uma coisa mais abrangente, nos transformar, para que a semelhança de Jesus a gente reproduzisse a imagem de Deus na terra. E qual era a fórmula? Ele diz para Nicodemo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, nem entrar. Nicodemos olha e pergunta para o Senhor, lá em João capítulo 3. O Senhor está querendo dizer que eu vou entrar no ventre da minha mãe, ser parido, dado à luz de novo? Jesus olha para Nicodemos, a Bíblia não diz isso, eu na minha cabeça fico imaginando Jesus balançando a cabeça, dizendo, Nicodemos. Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, eu não estou falando de você entrar no ventre da mãe para ser gerado de novo. Se isso fosse possível, apenas ia repetir um loop. Ia ficar repetindo a mesma coisa ali. Ele, cada vez que nascer de novo, segundo a carne, ele nasceria do jeito que nasceu a primeira vez, com a natureza adâmica e pecaminosa. Jesus diz o que é nascido da carne é carne e reproduz o primeiro Adão, que é natural. O que é nascido do Espírito é Espírito e vai reproduzir a imagem do segundo, do último Adão, que é espiritual. Agora, quando você nasceu de novo, você se tornou participante da natureza de Deus, 2 de Pedro 1:4. Agora, onde a natureza de Deus se instalou? No seu espírito, porque o novo nascimento é espiritual. Agora, quando você converteu, o seu espírito desincorporou, desencarnou e saiu vagando por aí sozinho? Não. Então, a nova natureza de Deus está dentro do seu espírito. Ela está presa dentro de uma gaiola chamada corpo, que tem uma velha natureza. E quando você se converte, alguns não demoram 1, 2, 3 dias. Outro dia um falou, não pastor, eu levei uma semana para descobrir que a velha natureza ainda estava lá. Eu falei, está no recorde, filho. A maioria de nós vai descobrir que apesar de viver mudanças drásticas, o anseio e o desejo por coisas erradas ainda está lá. E o problema de muita gente que dizia é que quando ele começa a lidar com essa inclinação ao pecado, ele começa a deduzir, eu acho que eu não me converti, eu acho que eu não fui transformado, e desiste. O que ele não entende?
E outro dia eu estava explicando isso, falei, você nasceu do primeiro Adão, recebeu a imagem do primeiro Adão. Aliás, a Bíblia diz, assim como trazemos a imagem do que é terreno, traremos a do celestial. Quando você converteu, você não deixou de carregar a velha natureza, mas você recebeu uma nova. Aí alguém me disse outro dia, mas pastor, qual é o lucro se eu recebi a nova e não perdi a velha? Eu falei, não fale essa bobagem. Quando você só tinha a velha, ela te governava. Agora que você tem a nova, pela nova você pode subjugar a velha e controlar a velha natureza. É isso que a Bíblia diz quando ela fala que a carne milita contra o espírito contra a carne. Há uma guerra de natureza. Então qual foi o primeiro nível da santificação que eu e você vivemos na conversão? Santificação inicial. Nós somos libertos da condenação do pecado. Significa que o que a gente já tinha feito de errado foi perdoado, nós somos justificados e inocentados. Agora, na santificação progressiva, nós somos libertos do poder do pecado. Qual é a diferença? Na primeira, a gente foi limpo do que já tinha feito de errado. Na segunda, nós podemos não errar. Paulo escreve aos Romanos, diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Nós não seremos governados como éramos. Aqui nós podemos vencer o pecado em vez de ser vencido por ele. É um segundo nível. Mas nós ainda estamos em guerra com a velha natureza. Agora, na santificação final, na glorificação do corpo, nós seremos livres da presença do pecado. Essa natureza pecaminosa finalmente será erradicada e arrancada de nós. É por isso que há necessidade de uma transformação do corpo. Como o pecado entrou e se espalhou no mundo? Pela carne. Foi assim que Adão o propagou. E aí você vai entender porque Romanos capítulo 8, versículo 3 diz, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Porque Deus na pessoa de Jesus tem que se fazer homem. Porque o pecado tinha que ser julgado na carne. Por que tinha que ser julgado na carne? Porque entrou, foi disseminado, se espalhou pela carne. Então ele tem que se fazer homem e mesmo não tendo pecado, ele vai sofrer na carne, né, a condenação do pecado. E qual é o desfecho disso tudo? É o dia final, onde na transformação, Deus vai arrancar e erradicar o pecado de nós e da nossa natureza. E é aí que nós vamos entender 1 Coríntios, capítulo 15, logo depois do versículo 45 ao 49, falar do primeiro e do último Adão, de trazer a semelhança de Jesus. Nós chegamos no verso 50, eu vou ler do 50 ao 54, eu peguei vocês de surpresa, mas se der, projeta esse texto também. 1 Coríntios 15, 50 a 54, pelo jeito não peguei vocês de surpresa. Muito bem. O texto diz, com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus? Ele diz, nem a corrupção herdará a incorrupção. Onde está a corrupção? Na carne. Onde está a incorrupção? No reino de Deus. Em outras palavras, está dizendo, nós não podemos entrar no reino de Deus com esse corpo que carrega a velha natureza corrompida. 51. Eis que vou lhes revelar o mistério, nem todos dormiremos, sinônimo de morte, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Lembra de 1 Tessalonicenses 4? Ele diz aqui, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, pressupondo que estarão vivos nesse dia, seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios capítulo 15 diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Hebreus 10, 13 diz que Jesus está aguardando até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo do estrado dos seus pés. E o último é a morte. Um dia alguém perguntou, mas pastor, Jesus não venceu a morte quando ressuscitou? Eu falei, a dele. A nossa, ele vai vencer quando nós ressuscitarmos. Esse é o grande desfecho da redenção. Quando a morte que entrou por meio do pecado e se instalou, ela será removida. Você lembra daquele texto de João, capítulo 11, que diz que Jesus, vendo Lázaro morto, chorou? Lembra desse texto? Não é o único que fala que Jesus chorou. Tem um outro texto em Lucas, tem um em Hebreus. Mas esse texto sempre me deixou intrigado. Eu dizia, por que Jesus chorou? Ele diz antes, quando Lázaro ainda está enfermo, ele diz que Lázaro iria morrer, mas ele diz que ele iria ressuscitar Lázaro. Então ele sabe dos desdobramentos. Jesus não chega lá, pego de surpresa com a perda de um amigo, como a maioria de nós fomos pegos de surpresa nesse dia com a partida do pastor Francisco.
Ele sabe não só que a morte iria tocá-lo, mas ele sabia que iria ressuscitá-lo. Então, tecnicamente, não existe motivo para choro. Porque Jesus está olhando um amigo que morreu, mas sabe que vai trazer o amigo de volta. Depois de pregar aqui em agosto, aquela série de mensagens que eu chamei de A Teologia das Lágrimas, eu acabei sentando e escrevi um livro inteiro a respeito disso. Deve sair agora, no início do ano, pela editora Mundo Cristão, Como Deus transforma a tristeza em alegria. Eu estava meditando nesse choro de Jesus, aparentemente sem motivo. E de repente eu comecei a perceber que Jesus não está chorando a perda do amigo que ele vai trazer de volta. A Bíblia diz que Jesus se comoveu profundamente nas suas entranhas. E eu creio que Jesus está olhando a consequência do pecado, manifestada através da morte. Eu creio que ele está sentindo a dor que todos nós temos que sentir, quando lidamos com a morte, com a perda de entes queridos. O pecado trouxe danos enormes. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que tudo que ele vai passar, suportar e enfrentar, vai colocar um ponto final nisso tudo. E nós precisamos entender essa perspectiva bíblica. Quando chegarmos a esse grande desfecho de incorruptibilidade, a morte terá sido vencida. Então a Bíblia diz, não vai ter mais morte, não vai ter dor, não vai ter maldição, não haverá mais choro, Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Nós precisamos entender esse grande desfecho que nos aguarda. É algo extraordinário. Então, se na santificação inicial fomos livres da condenação do pecado, na progressiva somos livres do poder do pecado. Eu vou falar mais sobre isso ano que vem. Falando que vem parece estar longe, né? Tem uma mensagem chegando chamada graça transformadora. Mas precisamos entender que também, na santificação final, nós seremos livres da presença do pecado. Quando a gente consegue entender esse desenho, e viver como essa igreja do primeiro século vivia, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, vai transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual à sua glória. O impacto no nosso estilo de vida é enorme. Um dia desse uma pessoa falou, pastor, vai ficar falando do futuro, o que é que isso muda o meu presente? Eu falei, muita ignorância sua dizer isso. No mínimo em relação ao que a Bíblia ensina. Porque quase sempre que a Bíblia está falando do que nos aguarda no futuro, ela mostra como isso pode e deveria mudar a nossa conduta no tempo presente. Então me deixe ler alguns textos. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Logo depois de dizer que o que começou a boa obra em nós vai terminá-la, ele diz assim, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Eu gosto de dizer que a santificação progressiva é uma preparação para a vinda de Cristo, para a santificação final. Depois ele diz, o apóstolo João diz, lá em 1 de João 3, versos 2 e 3, ele diz, amados, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou, troque manifestou aqui por um sinônimo, não se revelou. Ainda não descobrimos o que haveremos de ser. Irmão, pensa que coisa extraordinária. Ser filho de Deus e herdeiro de Deus, todas as maravilhas que está por trás disso. João está dizendo, agora nós somos filhos. Tem coisa melhor vindo por aí. Tem um upgrade, uma atualização. Outro dia um empolgou demais, falou para mim, nós vamos ser a quarta pessoa da Trindade. Eu falei, menos. Mas a Bíblia está dizendo que o melhor está por vir. Aí depois ele diz assim, sabemos que quando Ele se manifestar, Ele Cristo, e se manifestar, que se revelar, está falando da sua vinda, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A conformação final com a imagem de Cristo acontece só na vinda do Senhor, que é o ápice da redenção. Aí ele diz o seguinte, e todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Quem entende que a sua vinda é o desfecho de um projeto de redenção, entende o dano que o pecado trouxe, o que custou para Deus nos livrar dele, nos livrar pelo menos temporariamente, depois de forma progressiva andando em vitória, até esse desfecho onde o pecado será erradicado. Ele consegue entender o propósito de pureza de Deus e diz, não preciso aguardar o dia final da plena santificação para então começar a levar as coisas a sério. A Bíblia diz, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Quem tem nele essa esperança que o grande projeto de Deus é que nós sejamos semelhantes a ele, e por mais que não sejamos perfeitos nessa vida, nós temos que chegar naquele dia final o mais perto possível desse lugar de perfeição. Por último lugar, 2 de Pedro, capítulo 3, e aqui eu já estou concluindo. Eu vou ler dos versículos 11 a 13. Uma vez que tudo será assim desfeito,
Ele está falando da destruição da terra no formato como conhecemos e de uma restauração plena, inclusive na natureza. Porque, como eu disse antes, santificação não é só para o homem, né? A redenção não é só para o homem, é para toda a criação. Ele diz uma vez que tudo será assim desfeito. Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Eu vou repetir, não, na verdade, mais do que repetir, eu vou pedir para você repetir comigo. Diga comigo o seguinte: vocês devem ser pessoas... Não, com empolgação, gente, levanta o volume aí, né? E diga de novo aí. Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Depois ele diz assim: por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, alguém me diz: pastor, é possível apressar o dia da vinda do Senhor? Falei, de acordo com a Bíblia, sim. Mas não tem um dia e hora certo, no sentido de um Deus presciente, que já conhece o que vai acontecer, sim. O que nós precisamos questionar é o que é necessário para que isso aconteça. Jesus nos apresentou um paralelo que muitas vezes é ignorado. Ele diz que assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nós temos um paralelo. A pergunta é: o dilúvio tinha data marcada para acontecer? Não. Eu aprendi quando criança, na escola bíblica dominical. Só crente raiz que frequentou a escola bíblica dominical. A maioria hoje não sabe nem o que era isso, né? Eram as nossas classes onde a gente se reunia para aprender Bíblia antes do culto. Porque a gente entendia que só o culto não era suficiente para toda a carga doutrinária necessária. E eu aprendi quando criança que quando Gênesis 6:3 Deus diz que os dias do homem serão 120 anos antes de anunciar o dilúvio, que então Noé tinha 120 anos para terminar a arca. Essa conta não fecha. Porque a Bíblia diz que Noé tinha 500 anos quando gerou seus filhos. Deus fala com ele em algum momento depois do ano 500 da sua vida, nós não sabemos qual. Mas seus filhos já tinham nascido. O dilúvio foi no ano 600 da sua vida. Você não tem os 120 anos. Quando Deus diz, os dias do homem serão 120 anos, o texto diz assim: meu espírito não agirá para sempre no homem, porque é carnal. O homem vivia até antes do dilúvio quase 1 milênio. Nós temos várias pessoas nas genealogias do início que passaram dos 900 anos. Quando Deus diz os dias do homem serão 120 anos, Ele está reduzindo a duração da vida. Tanto que depois do dilúvio, Noé, a duração da vida vai despencando rapidamente. Ninguém mais vive tanto tempo. Moisés, que vive essa medida cheia dos 120 anos, escreve no Salmo 90, que a vida do homem é 70, quando muito 80 anos, e o que passa disso é hora extra. Quer dizer, a Bíblia diz canseiro e fato. Em outras palavras, Deus baixou a segunda vez o tempo de vida, pela falta de resposta do homem àquilo que ele oferecia. Então não tinha um dia certo, pré-determinado para que o dilúvio acontecesse. Não, quando o dilúvio aconteceu? Quando a arca foi terminada. No dia em que ele termina. No dia em que tanto as pessoas seriam salvas como os animais entraram. A Bíblia diz que Deus fechou a porta e o dilúvio começou. Quando que o dia da vinda do Senhor acontece? Quando nós, como igreja, terminamos a missão que nos foi dada. Jesus diz em Mateus 21, falando de Israel e da igreja dos gentios. Ele fala de um primeiro e um segundo grupo de lavradores. Diz que o primeiro falhou, não entregou os frutos. Então ele tirou a vinha deles, deu ao segundo grupo. E Jesus diz assim: e esses entregarão os frutos. A igreja nasceu debaixo de uma palavra de vitória, de que ela vai entregar os frutos. Tem gente que acha que a gente fala da vinda de Jesus por escapismo, para não ter que trabalhar e não entregar os frutos. Não, o Senhor vem quando nós terminamos a nossa missão. Só que a Bíblia diz que nós podemos apressar. Como? Nos dedicando mais a Ele. Agora, não só quando a arca ficou pronta, o dilúvio veio. Mas vou deixar uma figura só para deixar a cabeça de alguns pensando. A Bíblia diz que quando o dilúvio veio, a arca com os que são salvos sobem. Deus faz uma faxina de juízo embaixo. E quando o dilúvio se vai, a arca desce para um novo tempo de vida na terra. Isso para mim é uma das figuras do arrebatamento. A igreja sobe, Apocalipse fala de um juízo
nessa terra e a igreja volta depois. Eu sei que as pessoas têm posições distintas com a cronologia dos eventos da vinda, quando é arrebatamento, quando é tribulação. E normalmente eu não costumo gastar tempo tentando dizer que isso é importante. Mas se existe uma coisa que nós precisamos entender, é que, embora o Senhor, na sua presciência, saiba o dia e a hora que nós vamos terminar, na nossa perspectiva, a Bíblia está dizendo que nós podemos apressar. Quem vive a verdadeira expectativa da vinda do Senhor não vai se trancar com a mentalidade escapista, vai viver para estabelecer o reino de Deus, sabendo que nós estamos aqui de passagem e o que conta é a eternidade. Isso norteou aquela primeira igreja que incendiou o mundo da época. Eu não aceito ver gente pregando hoje em dia e dizer que ficar esperando a vinda do Senhor vai paralisar a igreja. Se nós entendemos o que é isso, vai mudar completamente o nosso estilo de vida. E, aliás, banalizar o assunto da vinda de Jesus como se fosse uma coisa qualquer é demonstrar uma grande ignorância da doutrina bíblica, porque esse será o desfecho da redenção. Essa primeira igreja que trabalhava. Esse mesmo Paulo que dizia, nossa pátria está nos céus, que dizia, eu trabalhei mais do que os apóstolos. Eles também diziam o tempo todo uns para os outros, Maranata. Essa expressão vem do aramaico, Maranata, significa Nosso Senhor, vem. O tempo todo eles estavam dizendo, o Senhor voltará, nós podemos apressar a sua vinda, vamos dar o nosso melhor. Então, se eu e você entendemos o panorama da redenção, o que nos aguarda, nós não vamos nos prender àquilo que é terreno. Não significa que você não pode possuir, mas é possuir como se não possuísse. Não significa que você não vai usufruir do mundo, mas é como se não usufruísse. É estar completamente desapegado. É estar focado e movido pela eternidade e por esse grande desfecho glorioso que nos aguarda. Cada vez que eu penso, a redenção do corpo ainda não se estabeleceu plenamente, mas eu tenho recursos para vencer até lá. Meu coração se enche de ânimo, dizendo, quando o Senhor voltar, eu quero estar o mais perto possível daquele alvo, eu quero honrá-lo. Um dia eu e você vamos estar diante do Senhor. Se a gente juntou tesouro aqui, se a gente foi ou não foi gente famosa ou reconhecida, se a gente foi ou não foi gente culta, qualquer coisa que as pessoas possam valorizar demais até às vezes nessa vida, lá não vai ter importância nenhuma. O que vai fazer diferença é quando eu e você olharmos para trás e nos lembrarmos de toda a dedicação, mesmo em meio a provas e dificuldades. Tudo aquilo que empenhamos, às vezes com sangue, suor e lágrimas para servir o Senhor. A gente vai dar uma olhadinha para trás, a gente vai olhar para o sorriso no rosto de nosso Senhor, pronto a dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E nós vamos dizer, valeu a pena, valeu a pena. Uma igreja que entende isso, vai se mover de uma forma diferente. Que Deus nos ajude a entender e corresponder com essas verdades em nome de Jesus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém.